Goleiro Everton faz história ao conquistar o título da Copa do Brasil. O papel de Abel Ferreira na fase espetacular do Verdão, que conquistou a tríplice coroa. Flamengo e Palmeiras dominam a temporada 2020 no futebol brasileiro. E ainda os erros de Renato Gaúcho no comando do Grêmio. Gols internacionais, gols nacionais, muita coisa. Sim, companheiros, aqui estamos com o Sport Center nesta segunda-feira especial para o torcedor alviverde e não se cansa de comemorar a conquista da quarta do Brasil, a quarta de sua história. Coisa boa, hein? É um dia seguinte a uma super conquista, muita comemoração dos torcedores do Palmeiras, dos jogadores do Palmeiras. Boa noite para você mais uma vez, boa noite também para os fãs de esportes. E agora, mais cedo, a gente conversou com alguém que está comemorando demais, com o goleiro Everton. A gente mostra um trechinho dessa entrevista exclusiva. A gente já está, assim, tentando se acostumar, né? Como foi assim o Paulista, foi assim a Libertadores e agora a Copa do Brasil. O dia seguinte sempre de muita correria e ninguém dorme. Eu fui dormir, era quase 5 horas da manhã e é muito difícil dormir após jogo, ainda mais depois de título, né? Comemorei em casa, aqui com a família, como sempre. Às vezes parece sonho, né? Porque foi um ano tão difícil para todo mundo, foi um ano que começou muito estranho, muito, né, com paralisação, um período difícil, mas com muito trabalho, muita organização. A gente tem que dar os parabéns ao Palmeiras também, que se organizou bem, não demitiu um funcionário nesse momento difícil. Isso foi importante também, ter todo mundo junto, ter todo mundo unido, né, o grupo inteiro, o clube inteiro, e acho que está colhendo os frutos de uma excelente gestão, de uma preparação muito importante para colher esses frutos hoje. Nos últimos anos tem criado uma rivalidade muito legal a nível nacional de Palmeiras e Flamengo. E agora tem uma Supercopa aí para trazer tudo isso. Acho que vai ser um jogo muito legal, muito bacana para o torcedor. Vai ser uma grande final. E acho que é o momento do Palmeiras e temos que falar de Palmeiras, né? O Flamengo está curtindo o momento dele, foi campeão também por mérito. Mas eu acho que essa temporada é a temporada do Palmeiras. Ganhou a tríplice coroa. Não é sempre que se ganha, então acho que é o nosso momento e a gente tem que curtir com a gente. A seleção, falando especificamente de seleção, acho que eles têm sido muito coerentes com tudo, têm procurado analisar os goleiros de perto, se o Alisson e o Edson hoje eles jogam, então sempre na seleção é porque tem mérito, é porque são grandes goleiros e estão num nível sensacional. E acho que tudo que vem acontecendo comigo me faz elevar um pouco mais meu nível também. O meu maior marketing é estar bem dentro de campo, é estar fazendo boas defesas, é estar seguro, é estar performando bem, porque eu acho que eu posso ter o maior assessoria, a melhor pessoa que vai comandar o marketing, vai fazer coisas legais, mas se eu não estiver bem dentro de campo, não tem como me defender, né? Se eu estiver falhando, se eu estiver tomando gols, aí não tem assessoria que dê jeito. E o Everton tem 4 títulos como titular no Palmeiras. O Fernando Praz tem 2 títulos, Copa do Brasil de 2015 e também o Campeonato Brasileiro de 2016. E o Marcão tem 3 títulos, Paulista de 2008, Rio-São Paulo 2000 e também a Libertadores de 99. É isso, o Everton para a história, Abel Ferreira para a história. Ele que chegou de Portugal via Grécia há apenas 4 meses e já tem 2 conquistas importantes no comando do Verdão. Ele é o nosso assunto agora no Sport Center. Muita gente me perguntou como é que é possível o PAOK ter pago o que pagou para um treinador que não ganhou títulos, como é que é possível o próprio Palmeiras pagar o que pagou para um treinador que não ganhou títulos. E logicamente que tu perguntas como é que estes clubes pagam por um treinador que não ganha títulos. Alguma coisa nós fazemos que está certo. Alguma coisa certa realmente tinha ali. O treinador sem títulos, que chegou ao Brasil há pouco mais de 4 meses, já tem 2. Abel Ferreira guiou o Palmeiras à glória eterna.
tirando o Verdão de uma fila de mais de 20 anos na Libertadores. Campeão da Libertadores da América 2020! Na Copa do Brasil, ele ajudou a torcida alviverde a comemorar o tetra. E o Brasil que me abriu portas para ganhar troféus. E jamais esquecerei isso. Com a conquista de 2 dos principais títulos da temporada, mais o Paulista, quando Abel ainda nem pensava em vir para o Brasil, o Palmeiras fechou a tão cobiçada tríplice coroa. E com os holofotes, cresce também a rivalidade. Porque a partir de agora passamos a ser um alvo. Somos uma equipa que toda a gente vai querer ganhar, todos os adversários vão se sentir motivados para derrotar os líderes, os campeões, e nós temos de estar preparados para isso mentalmente. E digo já com toda a frontalidade e com sinceridade, vai ser muito difícil repetir outra época igual a esta. Difícil, mas com mais tempo para tentar repetir ou melhorar o feito. Abel não terá um prazo longo para descansar. Logo, logo tem as decisões da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil. Agora o técnico campeão quer seguir somando a juventude da molecada que veio da base com a experiência dos líderes do elenco alviverde para assim, quem sabe, a torcida verde espera aumentar a coleção de troféus. Top. E aí na tela a gente tem os números de Abel Ferreira no comando do Verdão, 22 dias como técnico do clube, com 2 títulos conquistados, Libertadores e Copa do Brasil, só isso. 18 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Em mata-mata o retrospecto é de 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E no Allianz Parque somente 1 derrota. Rodrigo Bueno continua conosco aqui no Sport Center. Bueno, qual é o tamanho do Abel Ferreira já na história do Palmeiras? Na história do Palmeiras, certamente ele é top, né? Um cara que ganha a Libertadores, igualando o Filipão. Né? E vamos lembrar, o Luxemburgo, outro grande técnico da história do Palmeiras, até hoje não tem Libertadores. Em 4 meses ele tem um título internacional, o mais nobre do nosso continente, que muito técnico brasileiro de ponta sonha até agora. Ele ganhou uma Copa do Brasil, que hoje, para mim, é uma Copa do Brasil mais forte, mais difícil de conquistar do que eram as dos anos 90, o Palmeiras ganhou em 98, ou até 2012, quando o Palmeiras foi campeão e não tinha os times da Libertadores, além do prêmio. Hoje é muito mais difícil, muito mais valorizada a Copa do Brasil. Ele ganhou isso em 4 meses. Se você pegar que o Palmeiras não teve semana livre, ele fez menos de 30 treinamentos. Então, ele, muito na conversa, ganhando o vestiário, aproveitando a base, que é uma força que o Palmeiras tem hoje, colocando os garotos. Ele teve como adversários, por exemplo, lesões, surto de Covid, um calendário com pandemia, numa situação muito difícil, ele consegue terminar a temporada como grande técnico da América do Sul. Não só do Palmeiras, está na história do futebol brasileiro, na história do futebol sul-americano. E eu vou fazer uma comparação com o Jesus. Pouca gente no Brasil, de fato, conhecia o Jesus antes de ele chegar para o Flamengo. Só que ele já era um técnico experiente, muito conhecido em Portugal, e o nome dele não era tão estranho. O do Abel era. Muita gente começou a perceber o trabalho dele quando ele eliminou justamente o Jesus na fase preliminar da Champions League. Foi uma aposta muito mais do Palmeiras do que foi o Jesus no Flamengo. E a aposta do Palmeiras deu muito certo. Hoje ele é top. Daqui a pouco você vai ver, com surto de Covid no Corinthians, Jô posta foto em resort. Partida dessa, uma decisão, quando tem a chance você tem que matar. Se você não matar, o adversário mata. Bom, em primeiro lugar é pedir desculpas, né, para a torcida do Grêmio. Nós não estamos parados, nós estamos nos mexendo e sem dúvida alguma algumas providências serão tomadas. Viramos a página a partir de hoje. A partir de amanhã é ano novo.
pensamento positivo, porque nós não podemos parar. Infelizmente, aí, daqui a 3 dias nós já temos mais uma decisão pela Libertadores. Contratar a gente vai, mas os jogadores não vão chegar amanhã. Não adianta querer cobrar 1 milhão de providências, porque nós não temos esse tempo. E também os jogadores não vão desembarcar amanhã. Então nós temos um grupo, que o nosso grupo é bom. É lógico que a gente precisa de reforços. Isso, eu já troquei ideias com o presidente. E isso vai ser feito. Agora não pensem que nós vamos ter uma mudança 100% para quarta-feira, que é uma coisa impossível por causa do tempo. Na tela, os motivos que estão enfraquecendo a relação do Renato Gaúcho com a torcida, insistência em determinados jogadores, mantém o mesmo discurso depois das derrotas, falta de variação no esquema tático e não contratou um goleiro para ser titular. Rodrigo Bueno, podemos chamar de teimosia? E essa teimosia está custando caro pro Grêmio? Pode chamar de teimosia sim, pode chamar até de coisa pior, né? Porque o acúmulo de críticas em torno do Renato, da comissão técnica do Grêmio, é muito grande nessa temporada, né? A temporada já começou para o Grêmio com troca na administração, pessoas saindo da comissão técnica. O Renato já perdeu alguns dos seus parceiros ali. Ele tem um grande auxiliar ainda, mas deve perder agora preparador físico. Muita gente criticou a preparação física recente do Grêmio, o time não andava, não mordia, não apertava tanto quanto em outros tempos. E agora a saída do preparador físico iminente mostra que de fato havia um problema nesse setor. Aí, escolha de jogador equivocada, problema de inscrição, Pinares poderia estar na Copa do Brasil, não está. Ele liberou o Marinho para o Santos e o Luciano para o São Paulo. Depois ele reclama que não tem jogador para fazer gol. Olha, o Luciano foi artilheiro do Brasileiro e o Marinho destaque na temporada. Muita coisa errada, mesmo nas coletivas, né? O Renato sempre repetindo, criando problemas às vezes com a imprensa, chamando a imprensa de colorada, né? Como se fosse só torcedor do Inter. Criticando a arbitragem às vezes quando não tem razão, exagerando demais, procurando muletas, desculpas. Então o Renato, nessa renovação com o Grêmio, que ele deu uma reciclada, pelo menos no seu discurso, além de algumas ideias, escalações e contratações que deverão aparecer agora. Pois é, veremos o que vai acontecer. E olha, quem não poupou o Renato Portaluppi de jeito nenhum ontem foi o pai do Jean-Pierre. Nas redes sociais ele soltou a língua. Gurizada, esse filho do Renato acabou com o nosso time. O Grêmio foi para Atibaia quinta-feira, foi para passear, porque em nenhum momento o Renato treinou o time titular. Só foram para passear, para brincar, nenhum momento titular foi treinado, foi monstro. Depois da vitória sobre a Ponte Preta no fim de semana, a primeira no Campeonato Paulista, o elenco do Corinthians teve folga nesta segunda-feira. E foi nesse período que chamou a atenção uma postagem do atacante Jô nas redes sociais. No vídeo, ele está em um resort e outro jogador do Corinthians, Otero, está na piscina jogando vôlei com outras pessoas. Algo nada prudente no momento que estamos vivendo na pandemia, em meio a um surto de Covid-19 que já afastou 14 jogadores do Corinthians. O elenco se reapresenta nesta terça. Inicia a preparação para o jogo contra o São Caetano no domingo. Cantilho, expulso na vitória contra a Ponte Preta, é mais um desfalque para o técnico Wagner Mancini, que tem recorrido aos garotos do elenco. Um dos jogadores que está em quarentena é o goleiro Cássio. Segundo a Rádio Gaúcha e o jornal 0 Hora, o Grêmio estuda fazer uma proposta pelo goleiro de 33 anos, que tem contrato até o fim do ano que vem. O herói da conquista do Mundial pelo Corinthians, de acordo com os veículos gaúchos, é visto pela diretoria do Grêmio como uma boa opção para substituir os contestados Vanderlei e Paulo Vitor. Muito bem, Bueno, a gente sabe que o Corinthians está passando por esse problema, esse surto de Covid. A cada dia a gente vê mais jogadores com Covid positivo. Hoje nas redes sociais a gente viu o Jô postando que está em um resort. Ele e o Otero.
que você acha disso? Eu acho lamentável, mas acima de tudo uma falta de noção tremenda, né? Porque o Jô já tem um histórico bastante complicado, a carreira do Jô tem altos e baixos e muitos com problemas extracampo, né? No Corinthians, na segunda passagem, ele chegou muito humilde, pianinho, para se recuperar, para fazer uma reabilitação e deu muito certo. Acabou sendo destaque naquela temporada. A esposa dele fala um pouco disso, que o torcedor corintiano tem que ter paciência, entender o Jô, respeitar a história dele. Ele precisa respeitar a história dele, precisa respeitar os torcedores, na medida em que ele posta uma foto, já não deveria estar, ainda vai lá e posta com certo orgulho, brincando com o Otero, outro jogador que também tem um certo histórico de problemas extracampo, questão disciplinar. A esposa dele faz uma verborragia tremenda na defesa do marido e depois posta isso, quer dizer, não adianta absolutamente para nada. Tinha que respeitar não só a pandemia, mas o momento do clube. O Corinthians não está vivendo mil maravilhas e está com surto de Covid. Então, a ida para o resort é hora errada, a postagem, né, o discurso, com o passado dele, tão exaltado pela esposa, ele está colocando tudo isso lamentável, sem noção, o Jô nesse momento. Teve goleada sobre o Santos e o São Paulo segue invicto sob o comando de Crespo. E também as notícias do Atlético Mineiro. Até já! Sport Center. Oferecimento... Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. A Webmoto para todo mundo. Para você que busca um carro novo e na Web Motors encontra mais opções do que qualquer outro site. De usados a 0 km. Para você, que quer vender seu carro pelo melhor preço e do jeito mais seguro. Para você que pensou que o carro dos sonhos não ia rolar. Na Web Motors você financia com as melhores condições. E até para você que continua achando que isso funciona. Tá esperando o quê? Acesse já webmotors.com.br ou baixe o app. O que faz você louco pra vencer? O que faz você sonhar, ir fundo? Técnica, explosão. Levanta a guarda, irmão. Vai de jab, cruzado, uppercut e finaliza. Que a sorte tá do teu lado. Vai com tudo. Faz na fé. Faz história. Faz um Sport Bet aí. Para impedir que possíveis intrusos chegassem perto de sua adega, há mais de 100 anos, Dom Melchior de Concha e Toro criou uma lenda. Seus melhores vinhos ficavam escondidos e protegidos pelo próprio Diablo. Mais que um vinho, uma lenda que se espalhou e, através de gerações, conquistou o mundo. Cacileiro del Diablo, lendário. Beba com moderação. Quarta, segue o líder do campeonato inglês. É dia de Gabriel Jesus e companhia encararem um novo desafio na Premier League. E uma vitória deixará o time de Pep Guardiola ainda mais perto da taça. Manchester City e Southampton, 3 da tarde, ao vivo e exclusivo na ESPN Brasil. Segunda-feira de folga para o elenco do São Paulo. A ESPN conversou com exclusividade com o atacante Pablo. Nas últimas 4 partidas, por coincidência, desde a chegada de Hernan Crespo, ele participou diretamente de 5 gols. Fez 3, 2 deles no Paulistão e deu 2 assistências. Vive uma fase bem diferente daquela fase ruim em boa parte de 2020. E explicou nesta entrevista se pensou em algum momento em deixar o São Paulo incomodado com as críticas. Não, nunca passou pela minha cabeça deixar o São Paulo. Muito pelo contrário, eu queria fazer as coisas bem no São Paulo.
Se você faz as coisas dedicado, trabalha todo dia certinho, faz as coisas que tem que fazer no clube e as coisas não certo no jogo, que é o que você precisa que as coisas dê certo ali, opa, pera lá, você tem que ver o que tá fazendo de errado. Se você não tá fazendo nada errado, você tem que insistir até uma hora você vai quebrar a barreira, os gols vão voltar, as coisas vão voltar a acontecer. E isso eu tenho muita consciência. Outro assunto que Pablo abordou nesta entrevista é a recuperação do seu avô Francisco, no Paraná, que está internado. Pablo chegou a ficar emocionado ao falar sobre a homenagem recente que fez ao seu Francisco. E poder fazer esses gols, fazer essa homenagem para ele, que já está há mais de 30 dias numa UTI, lutando pela vida, entre a vida e a morte, um dia bem, um dia mal, enfim, aquela luta que eu acho que muitas pessoas passam quando seus familiares não estão bem, ainda mais em UTI, que é difícil. Ele recebeu a homenagem, deixaram mostrar para ele no celular, ele viu usando a camisa, viu os gols, viu as assistências, viu o São Paulo vencendo, então espero que isso possa ter deixado ele, de certa forma, muito feliz. Pablo, juntamente com o restante do elenco, se reapresentam nesta terça-feira e começam a se preparar para o jogo contra o Novo Horizontino. São Paulo ainda espera uma resposta do Nacional do Uruguai quanto a Gabriel Neves e emprestou Toró nesta segunda-feira ao Sport do Recife até o final da temporada. O São Paulo tem início de ano mais goleador desde 2015. Início de temporada, né, vamos dizer. 2 vitórias e 1 empate sob o comando de Crespo. Marcou 9 gols, média de 3 por jogo. Sofreu apenas 1 gol. Rodrigo Bueno. E agora a noite ficou mais agitada para o tricolor. Volta de Milton Cruz, auxiliar permanente ao clube. E há um interesse, sim, por Borré, do River Plate, e Benítez, do Vasco. O que você acha dessas 2 possíveis contratações? É muita coisa, né? A nova administração agora está começando para valer, né? Já tinha feito algumas alterações, a chegada do Muricy foi importante. Eu acho que o Milton Cruz também passa pelo Muricy. Trabalharam juntos um bom tempo, tem um bom contato. Milton Cruz faz várias funções, né? Ele era sempre tampão no São Paulo e a última gestão acabou, né, deixando ele sair do clube. Sobre os jogadores, o Benítez é uma contratação muito mais simples, fácil. O São Paulo precisa, de fato, acho que de um armador um pouco mais experiente, mais cascudo. Só o Igor Gomes não dá, o Hernani está tendo mais espaço com o Crespo, mas a gente não sabe fisicamente se ele aguenta. O Borré é um sonho quase impossível hoje, dadas as limitações financeiras do São Paulo. E a concorrência é muito forte, inclusive na própria cidade de São Paulo. O São Paulo já conseguiu alguns bons reforços, o Miranda, o Orejuela e o Gabriel Neves me parece a melhor pedida para o São Paulo. O Inter já ofereceu $2 milhões essa noite agora e pode levar o jogador. Então precisa o São Paulo definir muito bem os nomes que quer para reforçar esse elenco e transformar o time do Crespo de fato numa equipe competitiva. Ainda é muito cedo para dizer que o São Paulo está voando, precisa de reforços mesmo. E a gente vai falar agora de Santos. Vamos com a repórter Bibiana Bolson. Ela vai trazer as informações do Peixe, que faz a sua estreia amanhã pela Libertadores. Oi, Fox Sports! Nessa terça-feira, jogando em casa, o Santos dá início à jornada em busca de um dos grandes objetivos dessa temporada de 2021, que é a Conmebol Libertadores, competição que o clube acabou ficando com o vice-campeonato em janeiro. O Santos tem pela frente o time da Venezuela, o Deportivo Lara, que passou por diversas transformações recentemente e até por isso uma certa dificuldade da comissão técnica santista de coletar informações sobre o time que estará em campo, então, nessa terça-feira na Vila Belmiro. O Santos precisa, então, garantir essa classificação à fase de grupos para dar continuidade ao grande sonho dessa temporada. O Ariel Holan já fez a sua estreia, acabou sendo derrotado pelo placar de 4-0 contra o São Paulo no Campeonato Paulista, mas isso não abalou o argentino. Foram dias de bastante trabalho aí ultimamente, conversando com os jogadores, tentando entender também esse elenco santista. O Ariel tem o desafio de utilizar mais jovens, por conta dos problemas financeiros desse Santos, mas também tem o objetivo de conectar essas peças com o elenco de titulares desse Santos, elenco que volta a campo, então, nessa terça-feira, depois dos dias de repouso. Baixa ainda na equipe com relação aos jogadores que estão no departamento médico, é o caso do Caio Jorge e do Madison também, Laércio, os 3 jogadores seguem em recuperação, mas
o Santos poderia contar com o Marinho, porque o Marinho já foi liberado depois de cumprir o período dos 10 dias, depois de ter sido diagnosticado com o Covid-19. Acontece que o atacante precisa também de uma fase de recondicionamento físico, então, apesar de já estar integrado desde a última sexta-feira, ainda vai precisar de mais alguns dias para retornar aí a sua melhor forma, digamos assim. Pará também segue em recuperação. O que a gente deve ver nesse Santos é mais uma vez oportunidade aí para o Bruno Marques. Gabriel Pirani também pode pintar entre os titulares do Santos. E no gol a gente pode ter a escalação do João Paulo, porque segundo algumas informações que a gente tem, a atuação do John deixou a desejar para muitos membros da comissão santista e da comissão técnica do Santos no clássico contra o São Paulo. John vem sendo o goleiro titular desse Santos, inclusive fez a final da Libertadores, mas em muitos momentos ele também alternou aí a titularidade com o João Paulo. João Paulo, que também teria recebido uma proposta do time holandês Ajax, mas já comunicou empresários que têm interesse em permanecer no Santos. Muito embora o time santista deva ouvir, sim, propostas internacionais, já que neste momento precisa fazer caixa, precisa olhar para os seus problemas financeiros. Com as informações sobre o Santos, Bibiana Bolson. Semana de Comebol Libertadores nos canais Disney, anota aí. Terça-feira, esta terça amanhã, 7h10 da noite, tem Santos e Deportivo Lara no Fox Sports. No mesmo horário, no Fox Sports 2, tem Montevideo Wanderers e Bolívar. Na quarta-feira, 6 da tarde, tem Universidade Católica do Equador contra o paraguaio Libertad no Fox Sports. E um pouco mais tarde, 9h25, tem Universidad chileno contra o San Lorenzo argentino. Ô Bueno, a gente viu no fim de semana, então, a goleada do São Paulo em cima do Santos. Quanto isso pode influenciar o Santos, esse início de temporada? Os jogadores podem entrar não com a confiança tão lá em cima, o treinador também olhando para o seu time meio desconfiado. Bom, essa goleada expôs os problemas defensivos do Santos, né? Algumas atuações individuais abaixo da média, o John sendo questionado. Claro, saiu o Lucas Veríssimo, o Luiz Felipe não está bem, o Pará, jogador experiente, fora também. E por isso esse placar dilatado e surpreendente de 4-0. Mas o Santos, nesse começo de Paulista, utilizou muitos jovens, que é uma tradição do clube. O técnico Ariel Holan gosta de trabalhar com os garotos e a tendência é de melhorar com o tempo. Início de trabalho, a estreia foi desastrosa, mas um clube que na Libertadores passou por Boca Juniors, passou pela LDU, que era difícil fora de casa, Deportivo Lara não parece ser o pior dos adversários. Então o Santos tem praticamente a obrigação de passar dessa fase, a próxima passando já vai ser mais complicada, e aí pode recuperar jogadores importantes como o Marinho. O Soteldo teve bons momentos contra o São Paulo, mas sozinho fica difícil. Precisa especialmente do Marinho, a grande estrela da companhia. Daqui a pouco, o domínio de Palmeiras e Flamengo. Vamos analisar quais clubes podem parar essas duas potências. No segundo tempo, o Kovacic lançou o Havertz, derrubado 2-0 Chelsea. Tivemos o Luco Bielsa estava enlouquecido ainda mais, mas não teve o que fazer, foi 2-0 mesmo. Bom, e na Inglaterra, o Manchester United, ainda de Inglaterra, né? O Manchester United, que vitória sobre o City, hein? Espetacular. E o lateral Luke Shaw é o responsável pelo momento lendário da partida. Este segmento é apresentado por Cacilheiro del Diablo, a lenda do vinho. Fechando nosso giro pela Europa, vamos a Portugal. O Benfica visitou o Belenenses, saiu na frente com um gol do Seferovic. Gols Záguias, para a alegria do professor Jorge Jesus. Benfica e também para o Jorge Jesus.
Olha, fãs de esportes, a gente sabe que essa temporada tivemos os dois times tops, que foi Flamengo e também Palmeiras. A gente vai relembrar agora como foi a temporada 2020 das duas equipes e as equipes que nessa temporada podem bater o rubro-negro e também o verdão. A decisão da Copa do Brasil marcou o ponto final de um calendário apertado e que consagrou 2 clubes, Palmeiras e Flamengo. As duas equipes dividiram os títulos mais importantes. No lado rubro-negro, foram 4 taças. Ainda antes da paralisação do futebol por causa da Covid-19, o Flamengo fez a festa 2 vezes. Primeiro com o título da Supercopa do Brasil e depois da Recopa Sul-Americana. O Campeonato Carioca só foi conquistado em julho e marcou o último ato de Jorge Jesus no comando do rubro-negro. Sem o treinador, a equipe carioca precisou se reinventar e foi com Rogério Ceni que o time cresceu novamente. Com um elenco poderoso, o Flamengo arrancou no Campeonato Brasileiro e aproveitou o tropeço dos adversários para levantar a 4ª taça e fechar a temporada mais vitoriosa na história do clube. Talvez esses caras sejam lembrados daqui a 40 anos. Talvez você fale do Gabriel, do Diego, do Gerson, do Arrascaeta, do Everton. Sejam a mesma referência que foi Zico, que foram tantos ídolos do passado do Flamengo. No lado alviverde foram 3 taças oficiais. Ainda com o Vanderlei Luxemburgo à beira do gramado, o Palmeiras bateu o Corinthians nos pênaltis e conquistou o Campeonato Paulista após 12 anos sem vencer. A má fase no Campeonato Brasileiro motivou a troca de comando na equipe. Luxemburgo saiu e Abel Ferreira chegou. Com o novo treinador, o Palmeiras alcançou a tão sonhada Taça da Libertadores e fechou a temporada com a Copa do Brasil. E digo já com toda a frontalidade e com sinceridade, vai ser muito difícil repetir outra época igual a esta. E é bom que as pessoas tenham essa noção. Palmeiras e Flamengo dominaram a temporada, mas aí eu te pergunto, quem foi o dono de 2020? O questionamento será respondido em abril, quando as duas equipes se enfrentarem na disputada Supercopa do Brasil. Os 2 elencos mais poderosos do Brasil vão se encontrar novamente e agora será definitivo. Como lembrou Mariana Spinelli, temos Supercopa do Brasil. O jogo vai ser no dia 11 de abril. O Flamengo, campeão brasileiro, enfrenta o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil. E falando em campeão da Copa do Brasil, mais cedo conversamos também com o Rony que é bicampeão da Copa do Brasil. Ele falou, entre outras coisas, que dormiu muito pouco de ontem para hoje, ainda está comemorando. Eu sou um cara de fé, né? Um cara que gosta de decisão, que gosta de finais. Então, eu me sinto muito feliz de ter participado de todos os gols da final, né? E na Libertadores, né? Graças a Deus eu vim uma sequência muito boa, a confiança estava em alta e fiz um cruzamento ali perfeito pro Breno e ele foi feliz ali na finalização. E eu me sinto muito honrado, né, de ter participado de todos os gols e espero, como eu falei, em 2021 estar contribuindo mais ainda para que o Palmeiras venha cada vez mais tá crescendo e tá conquistando títulos. E a seguir, a base do Palmeiras voa. Como jovens da base ganharam destaque na conquista de mais um título do Verdão. Até já! A Web Motors é pra todo mundo. É pra você que busca um carro novo e na Web Motors encontra mais opções do que qualquer outro site. De usados a 0 km. Pra você, que quer vender seu carro pelo melhor preço e do jeito mais seguro. Pra você que pensou que o carro dos sonhos não ia rolar. Na Web Motors você financia com as melhores condições. E até pra você que continua achando que isso funciona. Tá esperando o quê? Acesse já webmotors.com.br ou baixe o app. Quinta, você está convidado para um confronto infernal na UEFA Europa League. Os Red Devils cruzam o caminho do diabo. É Manchester United e Milan. No
mesmo horário, Ajax e Young Boys vão dar tudo em campo pela vaga. 2h55 da tarde, 2 jogaços abrem as oitavas de final. Ao vivo e exclusivo, nos canais ESPN e Fox Sports. Your place is beautiful. It's actually yours. Is today as closest as you get to greatness? Or do you got tomorrow? Yo, this is Kevin. You really answer the phone like that, dude? Misericórdia. Resenha, o programa favorito dos boleiros, toda sexta-noite na ESPN Brasil. Você pode revolucionar o dia do seu filho. Você pode revolucionar o seu olhar. Pode revolucionar o fim de semana. Novo Honda HR-V. Revolução onde você estiver. Olá, fã de esportes! Começou uma nova era no Vasco da Gama. Depois de 10 dias de folga, os jogadores do time principal se reapresentaram e iniciaram os treinamentos com o novo técnico Marcelo Cabo, já visando a Série B e também a estreia na Copa do Brasil, que vai acontecer no próximo dia 18 deste mês de março contra a Caldense, lá em Minas Gerais. Mais 2 reforços estarão sendo apresentados nesta terça-feira no clube. O zagueiro Hernando, 32 anos de idade, e o meio-atacante Marquinhos Gabriel, 30 anos, ex-cruzeiro, também já jogou no Corinthians e no Atlético Paranaense. O Fluminense sofreu sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Carioca, atuando com o time sub-23 sob o comando do técnico Ailton Ferraz. Perdeu no Maracanã para a Portuguesa por 3-0 e é o último colocado. Mas a boa notícia para a torcida tricolor é que com o título de campeão da Copa do Brasil do Palmeiras, o G4 virou G5 no Campeonato Brasileiro. E mesmo terminando a competição em 5º lugar, o Fluminense garantiu o direito de participar da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Botafogo obteve sua primeira vitória no Campeonato Carioca, 3-0 diante do Resende, no estádio Newton Santos. Foi também a primeira vitória do novo técnico Marcelo Chamusca. O Botafogo teve aí 3 jogadores estreando com boas atuações. O goleiro Douglas Borges, o lateral direito Jonathan e o volante Pedro Castro. O Botafogo acaba de anunciar também mais uma contratação. O zagueiro Gilvan, 31 anos de idade, que estava no Atlético Goianiense. Legal, amigos do Sport Center, Flamengo nesta semana, enfim, acertar o retorno do lateral direito Rafinha, de 35 anos, ele que estava na Grécia, foi para o Olympiacos depois de sair do Flamengo, mas já rescindiu com o clube grego, está no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, apurando a forma física. No fim da última semana houve uma reunião entre o Lincoln, ex-jogador e agente da Rafinha, também o vice de futebol Marcos Braz. As partes se aproximando, consideraram boa a reunião, o encontro, e esperam que nesta semana, enfim, a qualquer diferença fique para trás e eles possam se aproximar e anunciar esse retorno do lateral direito para o clube. O técnico Rogério Ceni retornou ao Ninho do Urubu já nesta segunda-feira, basicamente uma semana antes do elenco principal, mas para trabalhar ali nos bastidores, iniciar o planejamento. Por enquanto, o time no campo, no Campeonato Carioca, vai ser comandado pelo Maurício Souza. Domingo tem Fla-Flu no Maracanã. Expectativa de um bom jogo. O Flamengo que já venceu os 2 primeiros jogos no Campeonato Carioca.
Olá a todos que acompanham o Sport Center. O Cruzeiro venceu a primeira no Campeonato Mineiro depois de 3 rodadas. No final de semana bateu o RT por 2-0. Mesmo com a vitória, a equipe cruzeirense ainda não entrou no G4, a zona de classificação à semifinal do Campeonato Mineiro. A Raposa agora concentra forças na estreia da Copa do Brasil, quinta-feira, contra o São Raimundo de Roraima, em Boa Vista. O Cruzeiro é o maior campeão da competição, com 6 títulos. Já o Atlético segue 100% no Campeonato Mineiro. No final de semana bateu o Berdia no Mineirão por 4-0. A grande novidade foi a estreia do atacante Hulk, que ainda não está 100% fisicamente, mas jogou os 90 minutos e deu uma assistência para o gol de Diego Tardelli. O atacante fez uma avaliação do seu primeiro jogo pelo Atlético. Vamos acompanhar. Eu estava ansioso demais desde que cheguei aqui dia de fevereiro, né? E treinando, mais de um mês treinando e poder estrear com uma grande vitória e poder dar uma assistência para o Tardelli, um cara que eu conheço há muitos anos, tivemos a oportunidade de jogar junto na seleção, jogar várias vezes contra e hoje poder jogar a favor e poder contribuir com a assistência, estou muito feliz. Nessa segunda-feira, o Atlético tem o retorno dos titulares aos treinamentos, jogadores que tiveram folga de 10 dias após o Campeonato Brasileiro. O clube também aguarda a chegada do novo técnico, Cuca, que deve ser apresentado ainda nesta semana. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E nas Olimpíadas de Tóquio teremos os Jogos Olímpicos com a maior igualdade de gênero da história. Até agora, dos atletas classificados, 49% são atletas mulheres. E a Gláucia Santiago e a Luísa Ferraz fizeram uma matéria especial pra gente. O sonho de muitas mulheres. Fabi planejou direitinho para ser mamãe Fabi. Depois de Tóquio 2020, esse era o foco. Mas aí veio pandemia, Jogos Olímpicos adiados. Eu falei, não, tá tudo incerto ainda. Não sei se vai ter vacina, se vai ter Olimpíada no próximo ano, como que vai ser. Então eu falei, não, eu quero seguir os meus planos porque eu acho que eu não vou aguentar. Essa preparação, ter que esperar, será que vai ser, será que não vai ser? E aí foi exatamente quando eu decidi que realmente falei, não, deixa eu conseguir seguir esses planos aí de realizar o sonho de ser mãe. Sete títulos de Grand Prix, 2 medalhas olímpicas, mas essa é uma questão que mulheres profissionais de qualquer área enfrentam. Em que momento priorizar a maternidade e a carreira? Para você tomar essa decisão, muita gente sofre muito e é difícil. Por quê? Você perde alguns benefícios. Às vezes, muitas meninas perdem o clube. Será que se eu engravidar cedo, depois eu vou conseguir voltar? Será que o meu corpo vai ser o mesmo? Será que eu vou ter a mesma performance? Hoje, o esporte de alto rendimento conta com equipes multidisciplinares que trabalham de forma bem específica a saúde das atletas. Como os hormônios influenciam no desempenho, por exemplo. Conhecer cada vez mais o que é ser mulher tem sido fundamental. Eu sempre digo que talvez eu seja um dos únicos homens no Brasil que tem um ginecologista, né? Um médico ginecologista para eu me consultar. Mas é um negócio legal, porque de vez em quando uma jogadora está com problema, eu digo, doutor, como é que eu resolvo isso? Como é que eu me coloco? O que eu faço? Como é que são os sintomas? Assim, elas competem em alto nível por mais tempo. E é uma coisa muito boa, porque elas estão, além de fortes, né, fisicamente, numa experiência fantástica de vida, de maturidade. No atletismo também é assim. E foi pensando nisso e vivendo o auge nas pistas que Rosângela decidiu mudar os planos que tinha para 2021. A gente sempre trabalha com o ciclo olímpico. Nós sempre trabalhamos a cada 4 anos, a gente tem grandes competições. No meu caso, por exemplo, o atletismo ele só tem 1 ano, que é um ano que a gente diz que é um ano morto, que é um ano que eu poderia estar pensando em ter o filho esse ano. Como a Olimpíada foi adiada,
O nosso campeonato mundial também foi adiado, então o ano morto já não vai ser mais um ano morto. Então eu optei por esperar, né? Vamos focar nos treinamentos, vamos focar no que a gente tem que fazer. E quando Deus quiser, a gente é mamãe. A campeã pan-americana e medalhista em Pequim 2008 agora sonha em chegar à final dos 100 metros em Tóquio e ter uma bela medalha para mostrar para o bebê que um dia vai chegar. Exatamente, vai ter um monte de medalhas para ele ver. É trabalhar para chegar na semifinal. Dani, Fabiana, vai Fabiana! Se enquadra, a gente vai ter uma baixa importante nos Jogos Olímpicos. Na torcida teremos um belo reforço. Em abril, o Azaf já está na área, hein? Com certeza, com certeza. Já vai estar comemorando junto comigo, já vai estar torcendo, já vai estar vivendo esse momento de emoção, de adrenalina. O primeiro adversário que nós temos está dentro de nós. A filosofia vinha do treinador. Isto é uma mescla, e isso eu gosto, de gente experiente que suporta os mais novos e os mais novos que querem fazer carreira, têm vontade, têm sangue na guerra. Uma receita de sucesso no Palmeiras. Garotada em campo e títulos. O último foi este domingo. A conquista da Copa do Brasil teve a assinatura dos meninos da base. E um em especial, que viveu uma temporada delicada. O Wesley nos trouxe qualidade, nos trouxe irreverência e ainda bem que o nosso núcleo de saúde e performance conseguiu recuperar o Wesley a tempo de nos vir ajudar bem no final com esta categoria, com esta qualidade e suportada, logicamente, por toda a nossa equipa, por todo o nosso elenco. Wesley, 21 anos, mais uma aposta das categorias de base. O bom futebol vinha chamando a atenção, mas aí uma grave lesão interrompeu a sequência do atacante. Wesley passou por cirurgia e se recuperou. E quase 3 meses depois ele já estava de volta. E pra fazer história, foi ele que marcou o gol, aquele que abriu o caminho para o título. Se tivesse como explicar, eu acho que nem eu saberia. Porém, é uma felicidade imensa. Quero dividir aí com a família Palmeiras, com meus companheiros, minha família. E é felicidade. O segundo gol de Gabriel Menino, mais uma joia palmeirense em um ano mágico para a base do clube. Quando eu entro em campo, eu dou o meu melhor, eu corro até suar verde, né? Porque que eu sempre sonhei, que eu sempre lutei. E desde criança eu trabalhei para estar aqui. E graças a Deus eu estou realizando um sonho que eu nunca imaginei que eu ia conquistar, né? E não foram poucos os garotos que brilharam com a camisa do Palmeiras nesta temporada. Patrick de Paula, Gabriel Veron, Danilo, Gabriel Menino, Wesley. Novos personagens que chegaram para ficar no futebol brasileiro. E que, cada um do seu jeitinho, vem escrevendo o nome na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sport Center. Oferecimento. Seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí. Hoje eu passei o dia pensando em você. O tempo todo com um sorriso fácil. De quem não enxerga a distância que nos separa, vai ver que esse foi o jeito que a gente encontrou. Longe do ideal, mas o mais perto possível. Através de uma música, uma tela, um sabor. Afinal, essa sempre foi a nossa ligação. Porque quanto maior o desafio, maior nossa paixão. Paixão que não tem distância. Aí é teu. Beba com moderação. Novo Basquete Brasil. Fantástico! Nesta terça, 8 da noite, um clássico cheio de rivalidade. Duelo entre Mogi e Paulistano. Ao vivo. NBB na ESPN. Agora Fox Channel é Star Channel, mas relaxa, só mudou o nome.
Você terminar sabendo as piadas de cor e rindo do mesmo jeito. Essa gente que faz o impossível vai continuar aqui te fazendo pensar. Vá, sério isso? E vai rolar de bem na hora de comer. Ele é a fome. Mudamos o nome, mas tudo que você curte continua aqui. Star Channel, o novo nome do entretenimento. Tênis, oferecimento Vivo, viva o que aproxima. Mitsubishi Pajero Sport, for you, for life. E seu lance, sua chance. Faz um Sporting Bet aí.